A reputação do escritório de advocacia é normalmente o segundo aspecto mais importante que os advogados consideram antes de aceitar trabalhar em um escritório. Os advogados baseiam sua compreensão da reputação dos escritórios de advocacia para considerarem as propostas de emprego. A reputação do escritório de advocacia em que trabalho. Gesto de gestão. Olá para você que se liga aqui no Gesto de Gestão, muito bom estar aqui com você em mais essa edição de número 37 deste programa que eu tenho o prazer e a honra de apresentar aqui junto com o meu amigo André Porto Alegre, que é o incentivador aqui, né? O André Porto Alegre, que é um especialista em administração de escritórios de advocacia. André Porto Alegre, olá. Olá, Lupe, olá, ouvintes. Lupe, no nosso último episódio, né, além de marcarmos a estreia da Daniele Serafino, a quem mando um grande abraço e de agradecimento mesmo, né, pela generosidade de estar falando dos gestos de inovação da advocacia, ele também atraiu a curiosidade dos nossos ouvintes sobre fatores que atraem os advogados a trabalharem em determinados escritórios. Uma questão interessante, e por que eu estou fazendo essa ligação com a Daniele, Lupe? Porque se reputa muito a questão da inovação, uma atração hoje dos jovens advogados. Você sabe que eles têm verdadeira fascinação e até um certo receio de ficarem para trás de todas essas questões. Então por isso que a gente trouxe a Daniele, que está aqui contribuindo conosco. Isso é sensacional e atraiu um pouco os nossos ouvintes também a perguntarem sobre os fatores, né? Por isso a Daniele foi atraída pelo Barnes brasileiro. Pelo Barnes brasileiro, exatamente. Pelo Harrison Barnes, da BCG, aquela empresa de consultoria que nós falamos, inclusive, no episódio. André. Não, que isso, não tem problema nenhum. Por isso vamos continuar conversando sobre isso e com a ajuda, já que você evocou o Barnes, né? Eu acho que a gente abriu mão um pouco do Patrick, né? O Patrick vai ficar bravo com a gente. Não, o Patrick até tem escrito artigos maravilhosos agora sobre a questão, inclusive, dos resultados que estão saindo. A gente já falou sobre isso, dos resultados do mercado americano de 2021/22 já, né? Mas a gente agora vamos largar um pouco o Patrick, senão ele ia pedir instabilidade aqui no Gesto de Gestão. Verdade. Eu vou passar pro Harrison Barnes pra gente não ter esse tipo de problema, né? Você sabe, ele é o fundador da BCG Attorney Search e de várias outras empresas na área de recrutamento legal. Para ele, Lupe, os advogados estão muito conscientes da reputação dos escritórios de advocacia. Existem vários rankings de escritórios de advocacia no mercado que os advogados analisam antes de decidir onde trabalhar. Olha que interessante. Já comentamos isso aqui também, nós somos muito carentes no Brasil de rankings, temos pouquíssimos rankings nacionais, na realidade só temos um respeitado, etc e tal, e temos outros internacionais que aí sim avaliam o mercado brasileiro, mas no mercado americano os rankings são, assim, sobre tudo que você pensar, isso é público, isso é analisado, etc e tal, e fica sendo um instrumento, então, para que os advogados decidam se eles estão em dúvida da onde trabalhar, eles vão lá no ranking. A reputação do escritório de advocacia é normalmente o segundo aspecto mais importante que os advogados consideram antes de ir trabalhar. Os advogados baseiam sua compreensão da reputação dos escritórios de advocacia em... E agora nós vamos listar o que o Barnes fala. Mas deixa eu falar uma coisa, é o segundo, porque mesmo com as ressalvas que fizemos no último episódio, a remuneração continua sendo um elemento que, obviamente, claro, ele está hierarquizado como o primeiro que eu vou ver. Posso até depois compensar com outros, mas é o primeiro que eu vou ver. Então vamos ver como é que a reputação é listada, né? O primeiro aspecto são as opiniões de seus pares do escritório de advocacia, ou seja, o que pensa quem já está lá, né? Eu acho ótimo isso, né? Você eventualmente tem um colega, etc, tal, liga pra ele e diz assim, como é que é aí, Lupe, como é que é trabalhar aí no Gesto de Gestão, né? Lupe, como é que tá esse negócio aí? É bom, não é bom? Então você pergunta, né? Outro, o que as pessoas em sites de opinião de escritórios de advocacia dizem sobre o escritório. Hoje existem diversos sites, etc e tal. No mercado americano existem inclusive especializados em escritórios de advocacia. Não necessariamente é só isso. No Brasil nós temos outros tantos e é uma forma também. Aonde os alunos, olha outra coisa, onde os alunos com as melhores notas conseguem emprego. Então é o seguinte, quero saber quem é que está atraindo aí os alunos com melhores notas. São aspectos, entende? Não são taxativos, mas são critérios interessantes. Outro, a reputação
reputação da empresa de ser um lugar difícil de trabalhar. Por exemplo, então as opiniões são boas, atende grandes clientes, tem boas notas, mas é um lugar difícil, não é um lugar friendly, não é um lugar legal. E isso existe mesmo, é o que a gente chama no Brasil de clima, etc. Diversos escritórios de advocacia hoje fazem pesquisa de clima. Tem sido abordado sobre isso, né? Como são realizados os trabalhos, né? Quão realizados pessoalmente os advogados que trabalham no escritório são em termos de suas conquistas educacionais, ou seja, se incentiva a carreira acadêmica, né? Tá se incentivando isso, tá se trabalhando nesse sentido. Vou poder fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado e assim sucessivamente. A idade da empresa, né? Isso é muito curioso. Isso tem um aspecto do fascínio que ainda geram startups, né? E escritórios de advocacia, eu tenho falado isso sucessivamente em palestras, etc e tal, podem ser startups. Inclusive, se fossem considerados os jovens escritórios como startups, quem sabe saíssem melhor, porque não teriam a referência sobre os desempenhos dos grandes escritórios, né? Ser startup é muito bom. Nosso gesto de gestão... É uma startup. Por favor. É uma startup. Por favor, eu espero que sim, né? Se as pessoas souberam da empresa em todo o país, quer dizer, uma questão interessante, o grau de informação que se tem sobre o escritório, e isso nos Estados Unidos é muito valorizado, até por conta da diferenciação, costa leste, costa oeste, não é só no basquete, tá, Lu? Porque eu sei que você gosta, né? O tamanho da própria empresa, se ex-funcionários e outros advogados de primeira linha, né, escolhem ou não o escritório de advocacia como local de trabalho, aí deixa de ser do jovem advogado, mas passa a ser da capacidade de se atrair já profissionais mais bem colocados. Quanto dinheiro os sócios do escritório de advocacia ganham, tá aí o dinheiro de novo. A reputação do escritório em sua área de atuação, na eventualidade de não ser uma big law, ou seja, de não ser um full service e de ser, na realidade, um escritório especializado, né? Ou naquela área de atuação. Então, eu sei que naquela área de atuação a qual eu quero me dedicar, esse escritório tem efetivamente prestígio. A ausência de escândalos que afetam o escritório, isso é importante. Acho que para todas as empresas, né? Também acho que o Barnes aqui exagerou na coisa, não precisa ter escândalo também. Acho que ele quis dizer assim, só pra constar eu vou colocar isso. Como é que se demite ou não demite os associados, né? Como é que essa questão dessa movimentação, eu costumo chamar isso em escritórios de advocacia, movimentação de ativos, né? Pessoas famosas que trabalham no escritório. Isso é bacana, isso é uma coisa legal. Eu acho isso bacana. Existe uma questão da busca dos rankings, já falamos. A classificação sobre o ponto de vista de faturamento, né? Que eles chamam nos Estados Unidos a classificação do cofre, o quanto está faturando. Só lembrando, nos dados agora recentemente divulgados, o maior escritório do mundo fatura 6,5 bilhões de dólares, né? Então, pra gente saber que isso é interessante. O ranking que se tem também nas câmaras especializadas, né? Então, por exemplo, assim, rankings de diversidade, rankings de inclusão, rankings de... Você tem uma coisa assim. Existe, inclusive, nós já tratamos lá atrás um episódio do Gesto de Gestão que falava, inclusive, sobre isso, porque o outro aspecto aqui é o ranking de notícias, né? O quanto é citado um escritório de advocacia na imprensa dos Estados Unidos. Isso é uma coisa interessante, né? A abrangência sobre o ponto de vista quantos escritórios tem, e por isso que a gente vê muitos escritórios relacionando, né? E São Paulo, eventualmente, está sempre na lista dos grandes escritórios americanos, como também um lugar. O que o escritório diz sobre si mesmo, né? Acho isso sensacional. O que você fala de você, né? Porque você pode ser autorreferente absolutamente... Eu vou usar uma palavra forte, né? Não vou usar porque somos muito gentis, né? Mas uma... Fala, Lupe. Não. Eu não imagino que venha algo que não seja gentil. Uma inverdade, né? Eu tô dizendo assim, alguma coisa que não corresponda à verdade. E por último, aqui, o que os outros perceberão se você aceitar aquele emprego? Você, o Lupe fez uma ótima decisão. Puxa vida, não achei que foi legal, né? O Lupe tava tão bem lá, etc. Então, esses são os fatores, para além da remuneração, que fazem, Lupe, com que os jovens advogados escolham, né, os egressos, os talentos, né? É o que a gente chama e o que o Harrison Barnes chama de reputação. Bom, você trouxe um cardápio imenso aí, né?
Agora vamos ver se eu acompanhei direito aqui, André. Quer dizer que a maioria dos advogados escolhe escritórios de advocacia com base na reputação geral do escritório no mercado. Se eles receberem uma oferta do escritório de advocacia com a melhor reputação, eles aceitarão, é isso? Sim e não. Para o Barnes, só para eu me isentar dessa questão, sim, né? Mesmo muitos advogados mais velhos que praticam a advocacia há mais de 30 anos, tentam ganhar posição nos melhores escritórios de advocacia. A reputação de um escritório reflete no advogado o seu valor presumido no mercado. Ou seja, quando você faz uma movimentação nesse sentido, você, de uma certa maneira, estabelece um valor. Então, um advogado, mesmo experiente, que ouse fazer uma migração, que para ele seja o mais difícil, né? Ele tem que levar em consideração essas questões da reputação. Que, teoricamente, Lupe, a questão salarial já está resolvida. E hoje nós temos uma leva de excelentes advogados sêniores no Brasil que estão estabelecidos em grandes escritórios de advocacia, mas que percebem que chegaram no teto desses mesmos escritórios. Muitos podem estar nos ouvindo. Então, a reputação passa a ser um fator primordial nessa movimentação. Os advogados acreditam que ir para um escritório melhor e com melhor reputação tem alguns significados. Por exemplo, um trabalho de mais qualidade. Por exemplo, a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Por exemplo, a possibilidade de ter uma atuação um pouco mais transversal, atuar em outras áreas, ter uma visão um pouco mais holística da advocacia, um melhor treinamento, um currículo que mesmo para um profissional experiente tem uma questão de longo prazo, porque hoje, Lupe, as pessoas com 75 anos podem estar na ativa sem problema nenhum, né? Com 75 anos, nas nossas algumas gerações atrás, a gente já considerava completamente fora do mercado de trabalho. Né? E não é verdade mesmo. Uma coisa importante no mercado jurídico, que é prestígio e respeito na comunidade, a capacidade, inclusive, de se tornar um advogado melhor. Então, esses são os aspectos, né? No entanto, um escritório de advocacia é uma espécie de tribo, segundo o Barnes, né? Barnes nos coloca essa questão, eu coloco o tribo com certo cuidado e estou reputando isso ao Barnes pra gente não ser depois criticado. E a maioria dos advogados quer estar na melhor tribo, com qual podem estar associados. É tão simples quanto isso. Incrivelmente, para Barnes, a maioria dos advogados considerará deixar seus empregos se receber uma oferta de uma empresa com uma reputação melhor. Então olha que coisa curiosa. Sempre que você for abordado, a reputação. Então, escritórios de advocacia, se querem atrair os melhores talentos, trabalhe em cima da sua reputação. Agora, os mesmos advogados que estão nos ouvindo e acabou de ouvir toda essa parte, essa primeira perna, como se diz em esportes náuticos aí, também vão perguntar a mesma coisa, que talvez, olha, o fator de reputação, de atração, também pode ser um fator de rejeição, sim, certo? Sim. O que o Barnes coloca nisso, e você, pelo visto, recebeu cola, né? Eu percebo aqui que você... pro Barnes. Você recebe umas colas aqui do nosso programa para fazer essas perguntas difíceis. Mas é exatamente isso, quer dizer, tem os fatores de rejeição também, e eles são colocados, e o Barnes relaciona, né? Por exemplo, eu ouvi algumas coisas ruins sobre o escritório. Isso são coisas que se coloque, Lupe, na posição do Barnes. Ele é um recrutador. Então o dia a dia dele é entrevistando advogados que estão falando, e muitas vezes os advogados, eu não quero, mas por que você não quer? Pô, porque eu não ouvi coisas muito boas. Eu acho que trabalhar lá ajudaria, ou não ajudaria no meu currículo, né? Estou nervoso sobre como seria se eu fosse trabalhar lá. Então, quer dizer, as pessoas vão colocando também situações, às vezes elas trazem para o âmbito pessoal, etc e tal, mas olha como é também a questão da reputação, né? Eu ouço muito falar, o Barnes não coloca aqui, mas uma realidade do mercado brasileiro é sobreposição. Não vou trabalhar lá porque tem um advogado que já faz alguma coisa parecida com o que eu faço e eu não quero trabalhar. Isso as empresas de recrutamento e seleção de advogados no mercado brasileiro enfrentam sucessivamente isso. Então também uma questão, já falamos em outros episódios sobre transparência, sobre interface, mas na clareza da informação do papel que cada um dos advogados exerce dentro de uma estrutura. Tal como acontece com salários, Lupe, a maioria dos advogados está ciente da reputação do escritório de advocacia antes mesmo das entrevistas. No entanto, na medida em que as pessoas não são conhecedoras, o escritório de advocacia, ele
falará determinadas coisas pro Barnes, né? Então o Barnes aqui abre um pouco para nós o que os escritórios falam. Então os escritórios dizem para o Barnes assim, diga aos advogados que os do escritório, né, os que estão lá, são considerados os melhores da cidade para um determinado tipo de trabalho, ou os melhores da região para um determinado tipo de... Então, né, destaque as realizações de advogados individuais que trabalham, né? Fale sobre advogados que escolheram o escritório em vez de escritórios de advocacia mais prestigiados. Então ele vai falando e vai passando informações, né? Diga que pouquíssimas pessoas conseguem ofertas e entrevistas lá, ou seja, dá um sentido de exclusividade. Olha, difícil lá. Difícil lá, hein? Não vai ter de novo, hein? Sabe aquela história do cavalo encilhado, né? O cavalo, né? Que as pessoas falam, não passa o cavalo encilhado. Se você não souber montar, o cavalo pode passar encilhado, com, né? Todo bonitão, etc. Então, se você não sabe montar, você cai do cavalo do mesmo jeito. Falasse que o escritório é consolidado, né? É estabelecido, é uma outra questão importante. Então, essas são as coisas que os escritórios falam para o Barnes, né? Diz assim, olha, tente trazer dessa maneira. O que eu gosto no Barnes, né? No Harrison Barnes, é nome, inclusive, de ator. Isso, não, né? e ele é praticamente um. Ele é praticamente um. O que eu gosto nele, André, é que ele também aborda os aspectos contrários, né? Agora sim, André, conta pra gente o que é que os escritórios com problemas reputacionais falam. Ô, Lupe, se eu não te conhecesse, né, eu te conheço há bastante, eu diria que você foi maldoso nessa pergunta. Não. É uma pergunta, é uma pegadinha, né? Aqui a gente tá num programa que você faz pegadinha para o... Como é que se fala na linguagem normal aí? Advogado do diabo. É o próprio, né? É o próprio. Mas você tem razão. Uma das características do Harrison Barnes, né, é explicitar as situações reais que acontecem nesse ambiente de contratação de advogados. Se um advogado se um escritório de advocacia está tendo problemas de reputação, ele pode responder a isso para fazê-los parecer positivos, né? Quer dizer, então ele tem determinadas coisas. Vou voltar às aspas e às interpretações, né? São aspas. São aspas, né? Aqui, que é o que o Barnes ouve sobre escritórios que eventualmente tiveram problemas reputacionais e que vão ter que enfrentar a questão da contratação. As pessoas que não queríamos são as que saíram. Agora a empresa está mais forte. Eu ouço isso direto. Não queria mesmo. Não queria. Tá, agora. Então, essa é uma outra aspas. Ninguém aqui esteve envolvido no escândalo. E nossos clientes estão todos conosco. Outra afirmação também que se faz muito é que é o seguinte, ó, nenhum cliente saiu. Então, aquele advogado não era tão importante. Barnes coloca que a gente tá fazendo isso da maneira que a gente sempre faz, né? Mas são questões absolutamente sensíveis, sim, tá, né? Totalmente sensíveis. Uma outra, o pior já... Eu acho ótimo, né? O pior já passou e agora estamos ficando mais fortes, né? Bacana. Uma outra, né? Que é o da renovação, né? Abre aspas. Há uma liderança jovem aqui agora e eles estão fazendo tudo de forma diferente. Bonito essa também. Outra, nossas melhores pessoas ainda estão aqui, ou seja, os ruins é que foram embora, né? Os ruins vão ser embora. Os bons ficaram tudo aqui. Os marvados foram tudo embora. Foram embora. Uma outra ótima essa assim. Agora temos muito espaço para crescer. Pronto, agora você vem pra cá que vai ter problema, nós temos espaço para crescer. Chegamos no teto. Ele tava impedindo o nosso crescimento, né? E por último, que é muito interessante, temos um novo modelo de negócios que vai dar muito certo. Então, essas são as justificativas que o Barnes coloca para aqueles escritórios que eventualmente estejam com problemas reputacionais. O que é importante aqui, Lupe, antes de te passar a palavra, é a gente considerar que além das estruturas organizacionais, de todo o processo de os planos de progressão de carreira, toda a questão da transparência do ponto de vista de faixas e níveis salariais, de tudo isso, a questão reputacional de um escritório de advocacia é muito interessante. O curioso é que por ser um mercado regulado, relativamente concentrado, ele tem uma proteção também muito grande, né? Então é difícil, assim, você às vezes mais ter, inclusive, e acho que não seria nem o caso, mas o mercado sabe a eventualidade daqueles escritórios que tiveram alguns problemas reputacionais ou por meio de envolvimento em determinadas questões. Eu não quero entrar nesse mérito. O alerta que eu faço para todos os gestores legais, agora que você não pergunta mais qual é o gesto de gestão, né? Porque agora você só pergunta para a Daniele, essa é a verdade. A Daniele agora você só pergunta para ela. Eu perdi esse espaço dentro do programa. É o nosso Patrick. É o nosso Patrick Smith. Mas, na realidade, tomar cuidado constante
permanente com a reputação. E isso é uma coisa que é o meu último ponto, que é o seguinte: a reputação é algo que tem que ser absolutamente cultuado, né? Não é porque você teve um dia que você vai ter sempre. Você não me perguntou o gesto de gestão, mas eu resolvi atravessar aqui. Até porque, me permita colocar uma coisa, André, inclusive isso aqui, na nossa condição aqui, é trazer à luz estas coisas que às vezes ficam ali quietinhas e questões mais delicadas, mas não é a do gesto de gestão em se aprofundar nestas questões. Nada. A gente só trouxe aqui algumas coisas Você sabe que luz do dia. Nós somos os reis da superficialidade, exatamente. Né? Mas é declarado isso, né? Não é uma coisa, não precisa nem esconde. fazer, não precisa nem critica. Tá bom, deixa eu perguntar agora aqui pra Daniele Serafino, que é sócia do Opsi Bloom, Bruno Weinzoff, advogados estudiosa sobre as mudanças no ecossistema jurídico, professora de cursos sobre legal design e inovação jurídica. Qual é o gesto de inovação do episódio número 37? Conte-nos, Daniele. Olá, estamos aqui no nosso segundo gesto de inovação. Só relembrando, a gente falou no anterior sobre as principais mudanças, as trend tops das mudanças no cenário jurídico. Nesse episódio a gente vai falar sobre a mudança liderada pelo cliente. E aí vem o desafio, né? Que o cliente manda, nós já sabemos, mas que ele está liderando uma mudança no negócio jurídico, isto é uma novidade, é uma tendência. O modelo atual sempre foi baseado valorizando o que é da porta para dentro dos escritórios de advocacia. E agora a mudança vem da porta para fora, como experiência para o cliente. Mas é estranho dizer isso, porque todos os escritórios acham que são orientados por seus clientes. Dizemos que o mercado jurídico sempre foi um mercado vendedor. Isso significa que sempre esteve nas mãos dos vendedores dos serviços jurídicos, os advogados. Eles sempre indicaram a forma que queriam cobrar pelo seu trabalho, eles indicavam o tempo de entrega, a forma com que eles iriam analisar as questões, sempre ditando as regras e até estabelecendo uma linguagem técnica específica para a entrega de seu trabalho. Os compradores dos serviços jurídicos se arrastaram nesse mercado ano após ano, porque não tinham outras opções. Os compradores, eles se ressentiam de uma frustração e desamparo que experimentavam com esses prestadores de serviços jurídicos. Acontece que o mercado jurídico está mudando, porque por mais que tenha funcionado muito bem até aqui para os vendedores, ele falhou com seus compradores. E eu gosto de dizer que nenhum mercado, independentemente de quão regulado seja, se sustenta sem a satisfação dos seus compradores. Os compradores simplesmente agarram as rédeas de poder. E para não perder espaço para os serviços jurídicos alternativos ou para outros novos players do mercado, os advogados estão sendo obrigados a colocar o cliente no centro. Ou seja, a tendência agora é entender como o cliente quer receber o seu trabalho, quanto ele está disposto a pagar por um serviço jurídico. Os novos produtos e serviços jurídicos são desenvolvidos mantendo o foco no cliente. Em uma época em que há muitas opções para entrega alternativa de serviços jurídicos e quando os clientes esperam o serviço instantâneo e a satisfação que eles obtêm da Amazon, Netflix e Uber em todas as suas interações com o consumidor, escritórios de advocacia atenciosos e responsivos e engajados com seus clientes terão destaque nesse mercado. Ser centrado no cliente significa realmente se colocar no lugar do seu cliente, analisar a experiência de contratar um advogado e passar por uma questão legal, mas do ponto de vista dele. Gosto de dizer que não é apenas utilizar empatia, porque é difícil a gente se colocar no sapato dos outros, mas a gente buscar situações análogas de como a gente gosta de ser tratado em outros mercados, em outros serviços, e considerar essa questão na aplicação do seu próprio serviço. Considerar a jornada completa de um cliente e como cada etapa flui para a próxima etapa é fundamental para criar uma boa experiência. Para escritórios de advocacia centrados no cliente, a comunicação, mais do que apenas fornecer atualizações sobre um caso de cliente, trata-se de manter esses clientes informados em tempo real. Os clientes querem entender o que está acontecendo e principalmente querem entender numa linguagem que seja acessível para eles. É a nova ditadura do cliente e tenho certeza que todos vão ganhar com isso. Obrigado, Daniele, André, e assim a gente chega ao final do episódio número 37 do Gesto de Gestão, o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Sou Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, especialista em gestão legal. A produção é da Compasso Colab, esteve conosco aqui na mesa de som, diretamente do estúdio da Compasso, Ed Chaves, e a gente se fala na próxima edição. Obrigado. Gesto de Gestão.